Olá pessoal, aqui é Claudio Sensei, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso protagonista, o Mestre dos Buffs. Não se esqueçam de deixar o like, me seguirem e compartilhar o vídeo. Muito obrigada e fiquem com um novo episódio. Lábios craquelados, Sangue olhava para a direção do anúncio enquanto passava pela rua. Ele parecia que perdeu a esperança, seus olhos estavam quase sem brilho. Ele não tinha muita outra opção, afinal de contas, queria escapar dessa realidade miserável. Ele lembra de como eram as coisas e o que lhe levou a escolher essa opção. Assim eu fugir para o BNW, mas esse lugar também não era muito diferente da realidade. Só foi destruição, só foi decepção. Talvez o miserável não seja realidade, mas eu mesmo, ele pensou. E ele lembra como a esperança apareceu de forma inusitada. Foi quando eu encontrei o meu mestre, quando tudo parecia perdido. Ele tinha um semblante de confiança, exalava força e poder, e estendia para a Sung sua mão. Com esperança renovada, eu comecei treinamento para me tornar invencível. Ele se lembra de todas as vezes que fora no Lago da Purificação, enfrentando a dor, enfrentando todo tipo de dor, aprendendo novos treinamentos contra seu mestre, escalando montanhas, tudo se empenhando com tudo para conseguir o melhor resultado possível. E antes que eu percebesse, 3 meses já haviam se passado. A atualidade está num casebre na montanha onde neva. O senhor ancião bebe um pouco de bebida alcoólica. Ele estava satisfeito e fala: nunca pensei que um dia seria servido por um discípulo. Vamos, beba também. Ele estava feliz. Enquanto seu discípulo, Sangue, fala: obrigado, mestre. E depois o seu mestre fala: depois de hoje, os prometidos 99 dias também terminarão. Ele fala voltando para o assunto. Não está triste por deixar essa montanha? A montanha Kulum? Imagina, Sam fala, um pouco nervoso. Porque eu sentiria falta deste treinamento infernal, afinal de contas. O mestre então fala: fraco. Está reclamando depois de apenas 3 meses de treino? E eu até te dei tempo para descansar. Eu nem dormi enquanto praticava. Ele comenta do seu próprio treino. Sangue então pensa: use esse tempo de descanso para trabalhar e pagar as dívidas, afinal de contas. Ou seja, não tinha tanto descanso assim para neste conversa. Agora que eu penso nisso, sempre tive uma curiosidade. Mestre, você já teve um tempo como o meu? O mestre, perplexo com a pergunta, começa a refletir por um momento. Houve um tempo em que eu também buscava força. Ele comenta, pondo a sua xícara, o seu copinho, de volta para a mesa. Claro, eu não era um lixo que nem você. Sangue fica irritado, então pensa. Eu me pergunto como você era jovem. 500 anos atrás. O mestre fala interrompendo a linha de pensamento de Sangue. Sangue presta atenção no que seu mestre começa a narrar. 8 mais fortes do continente. E todos eles eram realmente poderosos. Eu sempre fui o último entre eles. E eu queria desesperadamente vencer aqueles mais fortes do que eu. E como resultado de me isolar aqui na montanha Kulum para treinar, consegui obter o poder supremo. Após vários anos, já ficando um velho. Porém, mesmo assim eu não consegui vencê-los. Sung fica perplexo e fala: o adversário era tão forte assim? Um pouco confuso. Então o mestre admite: não. Quando eu desci a montanha, percebi que 500 anos já haviam passado e todos eles já haviam envelhecido e morrido. O quê? Sung fica perplexo quando o mestre admite, afinal de contas, foi por que ele nunca venceu. Durante todo esse tempo de treino, eu esqueci o fluxo do tempo.
Todos os outros olhavam para ele como se ele fosse uma pessoa esquisita, um mendigo, enquanto ele estava confuso de onde estava a casa dele. Por causa disso, tudo que ganhei com o treinamento tornou-se completamente inútil. Ele comenta enquanto mexe em alguma coisa, pegando de dentro de sua roupa. Então ele fala, mestre, Sam comenta. O mestre dele joga um livro antigo em cima da mesa na direção de Sangue. Tome, aceite isso, surpreende Sangue. Ele pergunta, o que é isso? Você sabe o que significa invencível? O mestre pergunta e Sangue olha perplexo e fala, não se tornar mais forte do que qualquer um? Ele pergunta. Aí, o seu mestre fala errado. Ser invencível significa ter uma força que não pode ser derrotada. É o poder de vencer qualquer inimigo. Ele fala enquanto se levanta e anda na direção de Sangue. Mas então Sangue fala, mas para vencer, não é necessário ser mais forte que o inimigo? Aí, seu mestre comenta, não é necessário ser sempre mais forte. Ele olha para Sangue enquanto Sangue olha para a direção dele perplexo e com surpresa, impressionado. O mestre então completa essa frase, basta tornar o inimigo mais fraco do que você. Nesse livro está a epifania que acabei de mencionar. Ele fala olhando para Sangue, o início e o fim do mestre dos debuffs. Subitamente, o livro começa a se transformar em energia roxa e sumir como se fosse um gráfico holograficamente nas mãos de Sangue. Notificação. Missão completa. O início do verdadeiro treinamento. Transformação radical. Detalhes. Resistir ao treinamento de Deus. 100%. Você conseguiu mudar de classe. Sua classe mudou-se de discípulo para mestre dos debuffs. A energia paira e flui para Sangue. E ele fala, mestre dos debuffs? Ele está um pouco perplexo enquanto está processando o que acabou de acontecer com ele. Seu apelido, seu nickname, mudou de Tae-Sangue para Siegfried. O Sangue comenta, espera um minuto, Siegfried? Então, o mestre fala, rindo um pouquinho, você é o único e incomparável discípulo deste mestre. Então, não deveria usar um nome que corresponda a isso? Daqui pra frente, atue com esse nome. Sangue fica perplexo, com uma cara de choque de quem não tá acreditando no que tá vendo. Ele pensa, em BNW não é possível mudar o nick, mas você até usou o fluxo do sistema para seu bel prazer. Com a mudança de nome, sinto que tivesse renascido. Ele fica confiante e para de pensar nessa outra questão. Ele aperta seu punho e olha para sua mão. Com este poder, até os caras da Gênesis podem ser derrotados. Ele estava determinado. Realmente a esperança havia voltado para o seu ser. Então, seu mestre se vira e fala uma coisa muito rápida. Ah, e agora que você me tornou-se meu discípulo? Há certamente algo que você deve fazer. Sam presta atenção e pergunta, mas o que seria? Então, ele fala, aqueles malditos que morreram antes deixaram seus sucessores antes de entrar no caixão. Ele lembra pra ele, a vontade do mestre, categoria e missão épica, detalhe, derrote de descendentes de 7 poderosos que dominavam o continente 500 anos, excluindo o mestre Neus. Progresso 0%, 0 de 7. Descendente do deus do trovão Varja, do espadachim Burciélago, do grande sábio Zigarte, do demônio de sangue Berserk, do rei da lei Maugris, do arqueiro divino Windforce e do rei dos piratas Brão. Derrote esses descendentes com a técnica que o semestre criou. Rapidamente, botando sua mão com uma reverência e confiante, uma contra a outra, Sangue fala, claro, qualquer um que seja discípulo que fosse, e seu discípulo certamente os derrotará, e provarei a força do mestre. Ele fala com confiança. Os olhos de seu mestre brilham um vermelho. Ele fala, seus olhos estão brilhando agora. Ele balança seu dedo com poder. Minha lição termina aqui. O poder envolta o protagonista.
e ele vai ser teleportado para outro lugar. Agora, desça a montanha e torne-se mais forte para me suceder. Ele fala. Sangue, com seus olhos púrpura agora, determinado, fala: então eu irei, meu mestre. E ele desaparece. O seu mestre olha para a direção e contempla. Talvez eu devesse ter treinado mais tempo antes de ter enviado ele. Porém, já é tarde demais. Agora em outro local, muito belo, montanhas cercam um castelo. No extremo oeste do continente, no território de Bierman. Entrando numa floresta, Sangue comenta: o território de Bierman. Ele me enviou pra bem longe, hein? Ele fala enquanto começa a caminhar pelo local. Ele pensa: na verdade, isso é bom pra mim, já que atualmente estou no nível 1 apenas. Se encontrar os caras da Gênesis agora, serei espancado com certeza. Ele anda até um tronco para se sentar. O mais importante agora é crescer sem ser perturbado até pelo menos no nível 100. Ele comenta enquanto observa as informações da classe. Mestre dos debuffs, oculto. Uma classe oculta, com função: dano explosivo de curto alcance, suporte nuker de área. Descrição: um tipo de alcance físico que luta enfraquecendo o inimigo com vários debuffs. Arma principal, armas pesadas. Equipamento principal, armadura pesada. Maestria em equipamentos, maestria em massas, S. Em escudos, S também. Em espadas largas, S. Em lanças, em manobras e em armaduras pesadas, todas do nível S, porém do nível 1. Habilidade do mestre debuff: Deus da fraqueza, marca da mortalidade, golpe forte, controle de velocidade, desprezo pelo forte e marca da fraqueza, sendo Deus da fraqueza, marca da mortalidade e golpe forte, todos no nível 1, enquanto controle de velocidade, desprezo pelo forte e marca da fraqueza são atualmente bloqueados. Sangue põe a sua mão sobre o seu nariz, parte do seu nariz e sobre sua boca, e comenta: golpe forte deve ser uma habilidade ativa. Deus da fraqueza e marca da mortalidade são debuffs de área. Ele comenta para si só. Ele começa a analisar as habilidades. Marca da mortalidade nível 1. Cria um campo circular centrado no conjurador. Reduz a defesa e a resistência mágica dos inimigos. À medida que o nível da habilidade aumenta, o alcance do campo também se expande. Marca da fraqueza nível 1. Ele cria um campo circular, centrando-se no conjurador também. Gradualmente reduz a vida e a mana dos adversários. À medida que o nível da habilidade aumenta, o alcance e o campo também vão aumentar, tanto no dano quanto no seu alcance. Como o dano é fixo e aumenta proporcionalmente a mana do conjurador, não é afetado pela defesa ou resistência mágica. Sangue exclama perplexo quando olha. Isso é loucura, não é? Ele não acredita no que está vendo. Reduzir tanto defesa quanto resistência mágica? Ele está espantado enquanto exclama. E ainda por cima causa dano fixo proporcional à mana? É super trapaça. Ele se levanta subitamente no choque. Eu quero usar isso logo. Ele fala de uma cara diabólica. Ou melhor, muito animada. Não tem nenhum monstro por aqui? Ou talvez um NPC passando para bater? Ele já tinha planos para logo aumentar de nível. Afinal de contas, ele não podia continuar no nível 1 para sempre. Tinha que chegar no nível 100 o mais rápido possível. Então, algo corta seus pensamentos. Alguém exclama: "Ah, eu não sou seu inimigo, Kian." Uma criatura, parece um tigre até, está correndo na direção. E Sangue perplexo se vira, chocado. Hã? Ele não entende o que está acontecendo. Um tigre, ele comenta. Porém, na boca do tigre tinha uma gaiola. E nessa gaiola é um hamster. Esse hamster estava chorando. Ei, humano, me ajude, por favor, Kian. Missão urgente, oculta. Salve o grande espírito. Conteúdo: derrote tigre mutante. E resgate o grande espírito. Recompensa desconhecida. Sangue observa a situação. E então pensa: uma missão oculta? Esse hamster falante é o grande espírito?
Mas esse tigre mutante, ele era para a direção do tigre. Era imponente e grande. Realmente era um tigre mutante. Seus olhos eram vermelhados e ele parecia perigoso. Um tigre mutante do nível 25. Um tigre que sofreu mutação por uma energia desconhecida. Sangue então pensa. Para um monstro de área inicial, o nível é muito alto, não é? Ele pensa. Só que Sangue então pensa. E daí? Afinal de contas, ele não podia ficar se segurando e se acovardando em todas as situações. Ele precisava ter mais coragem. Ele olha para um graveto que estava perto de si, no chão, e o pega, ativando uma magia. Foi o que o mestre disse, ele pensa. Marca da mortalidade, a defesa e a resistência mágica dos inimigos diminuem. Marca da fraqueza, a saúde e a mana dos adversários também diminuem gradualmente. Ele faz um combo de magia e parte para cima do tigrão. Não importa quão forte seja o meu oponente. Rapidamente o tigre e o grande espírito da floresta começam a ser afetados pela magia em campo. Minhas forças estão acabando, Kyo. A criaturinha comenta enquanto ainda está na jaula. O protagonista, Sangue, parte para cima, seus olhos azuis focados, enquanto dá uma paulada em cima do tigre, fazendo-o quebrar um de seus dentes e libertar o pobre hamster, espírito da floresta. Determinado, Sangue comenta enquanto fala, finalizando sua frase, ou melhor, seu pensamento. Basta enfraquecê-lo. E é com isso que nós acabamos esse capítulo. Vejo vocês na próxima, pessoal. Fui!